Olá, eu sou a professora Giane Rabelo e este é o meu canal Memórias e Histórias da Educação de Santa Catarina. Neste documentário daremos continuidade à série Grupos Escolares, com o Grupo Escolar Felipe Schmidt, situado na cidade de São Francisco do Sul, inaugurado em 1918. Ele faz parte da primeira leva de grupos escolares inaugurados nos anos de 1910, durante a gestão de Orestes Guimarães. À época, foram criados os seguintes grupos escolares: o Conselheiro Mafra, em Joinville, Jerônimo Coelho, em Laguna, Lauro Miller, em Florianópolis, Vidal Ramos, em Lages, Silveira de Souza, em Florianópolis, Vitor Meireles, em Itajaí, Luiz Delfino, em Blumenau, Cruz e Souza, em Tijucas, Felipe Schmidt, em São Francisco do Sul e Hercílio Luz, em Tubarão. Em visita à cidade de São Francisco do Sul, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da história e da arquitetura do Grupo Escolar Felipe Schmidt. Nossa Senhora das Graças do Rio de São Francisco Xavier, São Francisco do Sul, ou, para os mais íntimos, São Chico. Estamos aqui na nossa multissecular cidade catarinense, São Francisco do Sul. Em 1918, quando foi inaugurado o Grupo Escolar Felipe Schmidt, São Francisco do Sul era parte integrante do Complexo Ervateiro Catarinense. Aqui, por meio do seu porto, era escoada a produção da erva mate que vinha do Planalto Norte Catarinense por meio da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Santo Antônio dos Anjos da Laguna, Nossa Senhora do Desterro e Nossa Senhora das Graças do Rio São Francisco Xavier formam a tríade das cidades seculares catarinenses. Estou aqui no interior do edifício
que abrigou o antigo Grupo Escolar Philipp Schmidt, que foi inaugurado em 1918 na cidade de São Francisco do Sul. Ele funcionou como escola até 2017, quando seus alunos então foram transferidos para a Escola de Educação Básica Santa Catarina. Atualmente, ele é de responsabilidade do Poder Público Municipal e passa por uma grande reforma, e aqui funcionará um centro multiuso. Na oportunidade, conversamos com a professora e pesquisadora Andréia de Oliveira, que vem se dedicando aos estudos voltados para a história da educação do município de São Francisco do Sul. Eu gostaria agora que tu falasse um pouquinho sobre o contexto em que o grupo escolar, Philipp Schmidt, foi criado, foi forjado, Que ambiente era esse aqui, ali no início do século XX? Que ambiente político e econômico, social da cidade? Em São Francisco do Sul, ali pelos anos de 1903, nós temos instalada em São Chico a empresa OEPIC de navegação. Nós temos a instalação do Trapiche Santista, nós temos ali em 1918, o mesmo ano que é inaugurado o Grupo Escolar Philipp Schmidt, a inauguração da Delegacia da Capitania dos Portos. Então nós temos vários fatores econômicos que conduzem São Francisco do Sul para uma certa expectativa em relação a um desenvolvimento econômico, a um progresso, onde as pessoas também passam a ter, mesmo que em poucas famílias, mas que estão relacionadas a essa atividade portuária, uma questão de um poder aquisitivo maior e uma questão de uma busca cultural e de um padrão de educação melhor. Então, quando acontece a inauguração do grupo escolar, com certeza foi um momento muito importante para a cidade, foi uma festividade. A gente tem nos arquivos da Biblioteca Pública vários convites, as festividades onde as crianças foram preparadas também para estarem aqui. E aí temos lá a nominata de quem são esses primeiros professores, o primeiro diretor, que é o Marcílio Santiago, e entre os professores a gente vai ter a Amélia da Costa Pereira, a Zilá Margarida da Costa, nós temos também a Castorina Lobo de Santiago e o professor João Nepomuceno. Então, assim, os protagonistas que fizeram essa história do corpo docente e muitos outros que vieram depois, com os anos que se passaram, muitos professores andaram por esses corredores, circularam por esse ambiente, e foram importantíssimos para os estudantes em São Francisco do Sul.
época, né, quando o grupo escolar Felipe Schmidt foi inaugurado, como que os noticiários aqui locais, os jornais locais, trazem, né, essa informação para a comunidade? Então, a gente percebe, né, pelas notícias aí da imprensa do período, em 2 jornais principalmente, o jornal O Mensageiro, que já em 1916 anuncia, né, que será construído em São Francisco do Sul, o Grupo Escolar Felipe Schmidt, e que isso é uma grande oportunidade para a cidade, que demonstra um avanço, um progresso, né, que será uma coisa assim, surpreendente para a cidade, onde se criam grandes expectativas. Depois, já em 1917, o mesmo jornal noticia que mesmo em osso, ou seja, ainda em fase de construção básica, né, o prédio já se mostrava monumental e que seria assim um grande feito que repercutiria imensamente para toda a região e para o sul do Brasil. Então foi um momento bem importante. Então, Andréia, pode falar para nós um pouco sobre essa arquitetura, né, do antigo Grupo Escolar Felipe Schmidt? Então, ele é um exemplar que traz na sua imponência, né, no seu simbolismo, toda a questão ideológica da República. Traz essa aparência monumental, né, essa questão assim de imponência, de ser um lugar específico para esse ensino, que agora, né, existe todo um otimismo em relação à educação, então um ensino voltado para a questão da racionalidade e para a questão da ciência. Então mostra esse novo tempo, né, onde a gente tem aí as janelas, as portas bem abertas, né, as aberturas são bem dispostas para quê? Para que tenha muita ventilação, para que seja um lugar arejado e a iluminado. Iluminação também, né? Isso, exatamente. Os pés direitos altos, né? Que tem também, né, dá para perceber, né, Andréia, essas 2 entradas, né? Que remetem para a ideia da ala feminina e a ala masculina. Não está escrito lá em cima, mas a gente imagina, como nos demais edifícios dessa época, né? Os grupos escolares, essa divisão do masculino, né? As meninas entram de um lado e os meninos de outro. Exatamente. Mostra um pouco disso também, desse período, né? Que é a questão da separação entre meninos e meninas, de uma questão também voltada a esse pensamento, que as meninas precisam de uma educação para uma finalidade, né? E os meninos para outra. Uma outra. Ainda conserva isso, que é um pouco ainda desse Brasil colônia, desse Brasil império, mas que traz essas mudanças também possíveis. Andréia, e essa arquitetura em U, que ainda se mantém até os dias de hoje, né, nesse edifício? Então, esse edifício, né, essa construção, ela nos mostra, né, um contexto histórico, onde provavelmente naquele momento existia essa separação também dos corredores para que talvez as meninas ficassem de um lado e os meninos de outro, mas a centralização da figura de poder, que era o diretor, ao centro, observando esse lugar, né? Como diria Michel Foucault, né? Numa visão assim meio do panóptico, né? Do controle social e do controle dos corpos, do controle de quem interage nesse ambiente, né?
O espaço central também, a gente percebe, né, esse pátio ali, que é o quê? É para as solenidades cívicas, são também para aqueles momentos onde existem atividades físicas, né, a ginástica. As fotografias antigas, né, que foram encontradas nos mostram bastante a respeito disso, né, desse momento também das festividades dentro desse espaço e desse controle social, né, dessa amplitude para que se tenha uma boa visão de tudo o que acontece, de tudo que perpassa no lugar. Tá? Então, né, Andréia, esses corredores, puxa vida. Aqui o diretor, certamente, nessa sala, né? Isso, na porta principal, né? Seria aqui a centralidade, né? A gente percebe ainda o ladrilho, né, original. O ladrilho. Esses adereços, ó, na ponta. E essas salas de aula, né, com essas portas altas, né, e a luminosidade, né, a parte de vidro para iluminar esses ambientes. E aqui certamente, como tu havia falado, né, os eventos, né, escolares todos, né, acontecendo aqui nesse ambiente central, né? E as aberturas para os porões, né? Porões. Uma a cada lado. É realmente um prédio fabuloso, né? Então, quer dizer, ter um filho aqui significava também um status social, né, para a época. Sim, sim, e para o contexto histórico local naquele momento, né, a gente percebe assim que eram muitos ex-alunos, né, hoje assim sentem orgulho de ter estudado aqui no grupo escolar Felipe Schmidt, que depois, né, já era escola de educação básica, mas todos conservam esse status, um certo status, um certo orgulho, prestígio. né, um prestígio. Isso, por quê? Porque passaram pelos bancos escolares e tiveram bons professores, boas referências, né? Durante nossa viagem de estudo, também tivemos a oportunidade de conversar com o secretário municipal de educação, o vice-prefeito e o prefeito, a respeito dos planos para o futuro uso do antigo prédio do Grupo Escolar Felipe Schmidt. O que tu tens a nos dizer a respeito desse acontecimento aqui para a cidade, né? O fechamento, como que a comunidade também reagiu, quais foram as motivações do fechamento do prédio, né, a transferência desses alunos, né, para outras escolas, enfim, tu poderias falar um pouquinho para nós sobre isso? Houve um movimento, um apelo muito grande da sociedade francisquense em lutar pelo não fechamento do Felipe Schmidt, principalmente pela questão, né, de, claro, esse prédio estava sendo ocupado, estava acontecendo aqui, né, a escola, e também porque isso aqui faz parte da história dos munícipes de São Francisco do Sul, faz parte da história de São Francisco do Sul, da sociedade francisquense. Muitos passaram por aqui, por esse grupo, e também faz parte da história de Santa Catarina e a história do Brasil em relação à educação. Pode falar para nós, Rodrigo, o que vai ser feito desse espaço a partir do momento em que ele ficar concluído, né, todo esse restauro e essa reforma? Então, sendo aqui um espaço multiuso, nas quais nós vamos transferir, né, o governo vai transferir o multiuso que hoje é na Barão, onde tem várias secretarias, inclusive a Secretaria de Educação, vai vir todas essas secretarias para cá. Inclusive vai ter um espaço de memória aqui, o espaço onde vai ser preservado a memória da história da educação francisquense, de Santa Catarina
e também do grupo, né, obviamente do Philip Schmidt. Então eu entendo que isso é um ato muito importante, porque a sociedade francisquense ela vai poder novamente revisitar esses espaços, relembrar, né, vai poder, obviamente, construir novas histórias dentro de um patrimônio, né, que é um patrimônio extremamente importante para a sociedade francisquense. Muito bom trabalho. Primeiramente quero agradecer a esta vinda a São Francisco do Sul, né, por esse prédio, por essa escola tão importante, não só para o nosso município, mas como para o nosso estado de Santa Catarina, né, em memórias desde 1979, quando iniciei no prezinho com a professora Cleide, e tive a honra de participar dessa história do grupo escolar Philip Schmidt. Muito me recorda com as grandes professoras que me acompanharam, de estarmos desde as séries iniciais até o ginásio, né, com grandes professoras que vieram a essa educação, a nos dar o incentivo a ser essas pessoas que hoje como somos gestores hoje. Teve muita importância para mim desde lá de trás, né? O grupo Philip Schmidt é não só para mim, mas como para minha mãe, para os tempos dos meus avós, eram de suma importância, né? Mas eu gostaria de saber sobre a importância desse edifício, na sua visão, para a cidade de São Francisco do Sul. Em primeiro lugar, é um prazer, né, recebê-la aqui na nossa cidade, parabenizar pelo interesse, né, pela história do nosso grupo escolar Philip Schmidt. E esse grupo tem uma história bastante importante, digamos assim, histórica para Santa Catarina, né? É um dos primeiros colégios a ser fundado e hoje, infelizmente, está desativado, foi desativado há algum tempo atrás, e a prefeitura demonstrou interesse em adquiri-lo, para ali instalar um equipamento público, né? No nosso caso, seria alojar ali várias secretarias, e também preocupado em recuperar o prédio, pela sua história que tem. Eu abro um parênteses aqui para falar sobre a história, digamos assim, que nós podemos conviver, né? Por exemplo, a minha mãe é a aluna mais antiga viva do colégio, né? E aqui, vizinha nossa, aqui nós temos uma professora com 100 anos de idade, também é a professora mais antiga do grupo escolar Philip Schmidt, que também está viva, e ela foi professora da minha mãe. Então, só fechando esse parênteses, contando essa história. Mas o Philip Schmidt é um prédio também, tem uma arquitetura muito bonita, né, que nós tivemos preocupação de restaurar dentro das suas características originais. E o prédio hoje, não sei se teve oportunidade já de ver, mas está muito bonito. E quem sabe, num curto espaço de tempo aí, questão de meses, nós estaremos lá com toda a nossa estrutura administrativa, preservando o prédio e, ao mesmo tempo, aproveitá-lo de uma forma bastante importante, que é levar a administração pública para aquele prédio.